Hoje a inserção das mulheres nos espaços de poder é realmente muito pouca. A gente é criado, né, uma estrutura que cria a gente para ser algo delicado, algo meigo, e na verdade não, né? A gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode sim falar, a gente pode sim nos impor. E a sociedade em muitos espaços, né, principalmente espaços políticos, a gente ainda vê sim um retrato de um sistema que oprime e que as mulheres são parte, né, dessa parcela oprimida. A marcha é um coletivo que tem em todos os continentes, né? E isso é muito rico pra gente, sim, muito importante, que a gente faz trocas com mulheres completamente diferentes da gente, sabe? Aqui em Minas mesmo, quando a gente tem nossas plenárias do estado, só do estado, olha a diferença que tem dentro das mulheres do estado de Minas. Aqui de fora, quando a gente chega para a plenária estadual, nós somos mulheres mais jovens, urbanas. Aí a gente troca essa informação, troca essa ideia com mulheres do norte de Minas, mulheres que são do campo, mulheres que têm uma vida completamente diferente da nossa. Eu gostaria de ver mais mulheres, né, no geral, que querem lutar de fato pelos nossos direitos na política, em todos os lugares, né? Eu acho que todo lugar é lugar das mulheres, mas em especial os jovens, eu acho que a gente tem sangue nos olhos e muita disposição para dar por uma causa, né? Por estar lutando pelo que a gente acredita, e a indignação gera muita disposição na gente, né? E disposição gera ação. Não sabe como que tem o direito de ter o acesso integral ao SUS, a tomar o medicamento com prescrição médica, com todo cuidado. Isso foi uma conquista da militância trans, né? Eu fiz parte dessa conquista. Se eu não fizesse isso, o SUS não faria, entendeu? A gente não tinha nenhum médico em Juiz de Fora que prescrevesse pelo menos o tratamento hormonal e fizesse o acompanhamento de como os hormônios reagem no nosso corpo. O 8M, na verdade hoje não, o 8M ele passou o ano fazendo uma campanha em relação à arrecadação de doações para cestas básicas. Então a gente doou mais 3,5 toneladas de alimentos nesse ano. A gente se colocou junto, apoiando a greve dos motoristas aqui na cidade. Então a gente tentou ao máximo estar atuando na cidade, ainda que a gente não pudesse fazer alguma coisa presencial. É um momento muito importante dessas mulheres se unirem, juntarem forças, somarem e também somarem as pautas no sentido de reivindicações. Eu acho que a gente pode pensar algumas problemáticas com relação a políticas de gênero, a políticas da dimensão étnico-racial específicas que afligem Juiz de Fora. Um dado antigo, né, mas que é muito importante, apontava Juiz de Fora como uma das cidades de maior desigualdade entre brancos e negros do país. Ela ocupava o 3º lugar, atrás apenas de Niterói e Porto Alegre. Então, essa desigualdade racial, o genocídio da juventude negra que acontece aqui em Juiz de Fora, né, a situação socioeconômica das mulheres negras, da violência e da dimensão dessa desigualdade salarial das mulheres em geral, eu acho que pensar políticas específicas para essas pautas é muito importante. E elas têm que estar articuladas: educação, saúde, cultura, geração de emprego e renda, tudo isso. Agora a gente tem uma prefeita mulher, porque ela é mulher, então ela entende o que é ser mulher, sabe? Ela não ouviu falar, ela sabe. E aí é diferente, ela já colocou no secretariado dela, metade do secretariado dela é mulher, então também tem essas pautas, elas conseguem ter essa visão. E agora nós temos 4 vereadores que também estão lá para lutar pelo direito das mulheres, sabe? Eu acho isso muito importante. O Coletivo Maria Maria, ele entende que a gente tem que ocupar os espaços, todos os espaços, os de poder inclusive. A gente conseguiu hoje poder dizer que a Comissão de Direitos das Mulheres só tem mulheres. É uma coisa que a gente nunca teve aqui em Juiz de Fora. A gente ainda precisa avançar muito, porque ainda são 4 mulheres apenas. Nunca tivemos uma vereadora negra na cidade, mas a gente tem acompanhado o trabalho e elas têm dialogado conosco, o que é muito bom, porque muitas coisas que acabam ficando só nas ruas dos movimentos sociais, com uma representação maior das mulheres dentro do poder político, a gente consegue, inclusive, fazer muitas lutas avançarem. Eu penso que essa representatividade é muito importante, né? Quando a gente tem Jeane Elisa como, né, secretária de Cultura, o que é Jeane Elisa na cidade? Quais as redes e as mobilizações que ela faz?
como ela consegue, né, fazer as pontes entre as gerações de militância, entre a academia e tudo isso, eu acho fundamental. E essas mulheres também, a gente tem mulheres de pertencimentos étnico-raciais, classes sociais diferentes, pautas diferentes, mas eu acho que nesse momento todos os grupos políticos que têm pensamentos progressistas precisam se unir. Cada vez mais essa representatividade ela está sendo alcançada e ela tem que ser cada vez mais alcançada. Eu acho que tem que se parear, né? É o mais que direito, já que a gente vive numa sociedade que a gente busca a igualdade de gênero, né? Porque o direito de mulheres terem os mesmos direitos que os homens, infelizmente a gente fala isso em 2021, ainda tem problema em falar isso. A gente avançou muito em questão de representatividade, porque hoje, se a gente analisar as eleições, por exemplo, nacionais, a gente teve mais mulheres negras, mais mulheres trans ocupando esses espaços. Isso é muito significativo para a nossa luta. A gente tem avançado enquanto mais mulheres se unindo na pauta em busca do direito em questão do aborto, né, da liberação do aborto. Ainda falta muito para a gente dialogar, porque a gente tem um governo conservador que fecha as portas quando o assunto é educação sexual e legalização do aborto. A gente ainda tem muito que avançar em questão, por exemplo, de discutir racismo e feminismo, né? O feminismo negro, porque hoje a gente ainda tem poucos dados que fazem essa diferenciação. Quando que a mulher negra é maioria nesses dados de violência, quando que a mulher negra é maioria nesses dados em relação à vulnerabilidade social e por quê? Eu acho que o que falta a gente ainda questionar por que a gente ainda é a maioria. Que antes as pessoas só ouviam a pessoa da academia, o doutor, o pós-doutor, o mestrando e tal, fulano de tal. Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres da periferia estão tendo voz. Hoje em dia a travesti está tendo voz. Hoje em dia uma drag queen está tendo voz e tendo seu trabalho e sua arte respeitada. Os meios, né, de comunicação são importantes e a gente constrói né, que é o jornal A Verdade, que é um jornal, né, que a gente faz nesse ambiente aqui, abrigado. Então a gente vende a um preço simbólico de R$2, colocando as nossas ideias, né, que a gente tem uma página exclusiva para colocar as ideias das mulheres, né, nesse jornal. E a gente vende aqui, né, porque a gente também é autofinanciado, então a gente não tem dependência financeira. A gente acredita, né, que quem paga a banda escolhe a música e que a gente, como um movimento de mulheres, né, precisa ter essa autonomia também para a gente estar colocando as nossas ideias e não ter rabo preso com ninguém. A gente vai sustentando as nossas ações ali, as nossas brigas, nossas lutas, muito vendendo bottom, vendendo camisa, vendendo coisas mesmo que a gente vai fabricando manualmente. E a gente tem muito isso também de fabricar manualmente ou fabricar com mulheres que estão nesse corre, estão nessa luta, para dar um sustento também para elas e dar um sustento para o nosso coletivo, para o movimento, né, para a luta das mulheres. Felizmente a gente está mudando isso. Mudando isso como? Tendo mais visibilidade, tendo mais momentos como esse, em que nós agora estamos sendo ouvidas. Antes a sociedade jogava a gente para a margem, você não via pessoas trans e travestis circulando à luz do dia. A gente fala de sororidade, né? Mas tem uma autora chamada Vilma que também fala de dororidade. Então, às vezes o que pode nos unir, né, é essa irmandade, ou seja, no sentido de nos irmanarmos como mulheres e percebemos que independente do nosso pertencimento étnico-racial, da nossa classe social, existem violências que nos atingem especificamente por sermos mulheres, e também uma dororidade no sentido de especificidade de determinados grupos que essas mulheres pertencem, como por exemplo as mulheres negras que sofrem, né, por essas dores e que sofrem por essas violências específicas desse seu pertencimento étnico-racial. A origem da palavra sororidade está no latim soror, que significa irmãs. Sororidade é uma ideia de solidariedade e empatia entre as mulheres que se apoiam e se respeitam. Dororidade é o conceito criado pela professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vilma Piedade. É um termo complementar à sororidade. É a empatia das mulheres negras ligadas pela dor comum.
faz parte da nossa identidade? A transformação corporal. A gente estar bem, em paz com o nosso corpo e com a nossa imagem refletida no espelho. Não tem como a gente ser uma pessoa emocionalmente equilibrada se a gente não está plena, física e emocionalmente. Então, assim, a questão da medicina, né, o processo transexualizador no papel é um dos mais perfeitos do mundo do SUS. Só que, infelizmente, ele não é colocado em prática. São poucos hospitais, poucas cidades e muitos médicos a se recusarem. Então, a gente fica à mercê, às vezes, as meninas que fazem vida, por não ter condições e precisarem do corpo mais feminino, acabam fazendo uso do silicone industrial. Por quê? Se ela não tiver um peito, não tiver uma bunda, ela vai conseguir fazer programa? Não vai. Ela vai morrer de fome. Então, assim, é até uma política de redução de danos. Então, para mim, travesti e trans é a mesma coisa. O que a gente vai fazer com o nosso corpo? Se vai passar por cirurgia, se vai ter algum acompanhamento hormonal, alguma mudança corporal, isso não define o corpo da pessoa trans. O que define é a gente se autodefine. É como a gente externa a nossa essência. É como a gente fala sobre assim, eu sou a Bruna Leonardo, sou uma mulher trans. Esses saberes e esses conhecimentos produzidos por elas são importantes para a universidade para que ela possa, através da escuta e do olhar diferenciado com relação a essas mulheres, aproveitar suas histórias de vida e suas experiências para garantir que o espaço acadêmico seja um espaço verdadeiramente de produção de conhecimento, de disseminação de conhecimento científico, ancorado e relacionado com a realidade social e com as problemáticas contemporâneas que o que a gente está vivendo hoje tem apontado. A Olga Benário é um exemplo para a gente de mulher, né, que lutou também pela sua classe e pela derrota desse sistema que oprime tanto todos os trabalhadores, mas em particularidade, né, as mulheres. A Marcha Mundial das Mulheres segue muito a linha de pensamento, a conduta assim, da Rosa Luxemburgo. E aí hoje em dia a gente tem a Silva Federici, que a gente lê muitos textos dela nos grupos de estudo, contribui muito com o nosso feminismo, sabe? A gente tem muito em comum, assim. E Helenira Preta é uma das mulheres que me inspiram muito, assim, na luta. Margarida Maria também, né, que tem toda essa trajetória de estar defendendo, né, a nossa classe, a classe trabalhadora, e está também, né, aí contra o sistema. Eu sempre me inspirei nas bruxas, né? Eu não acredito que as bruxas morreram queimadas na fogueira. As fogueiras da Santa Inquisição queimaram mulheres à frente do seu tempo, mulheres que lutavam, mulheres que cuidavam dos ungüentos, mulheres que faziam parto, mulheres independentes, mulheres fortes, né? Eu me espelho nessas mulheres fortes e nas bruxas que não foram queimadas, que eu acredito que toda mulher tem um pouco de bruxa, toda mulher tem uma intuição. A gente sempre lembra da Olga, da Lélia Gonzalez, da Angela Davis, da Sueli Carneiro, das mulheres que de alguma forma vieram, lutaram e deixaram uma marca para que hoje a gente consiga ir lá, recorrer na história, entender o que aconteceu e ver o que a gente ainda pode puxar daquilo e avançar. O coletivo Marielle Franco, ele foi inspirado, né, o próprio nome, primeiro pela Marielle Franco, pelas lutas delas políticas e como ela conseguia associar a dimensão teórica com a dimensão da militância. Eu acho que tem muitas mulheres que nos inspiram, né, se a gente for falar com relação às pesquisadoras negras e pesquisadoras negras na história do nosso país que contribuíram intelectualmente, que são invisibilizadas, eu posso citar, né, Beatriz Nascimento. Nós nos inspiramos também em várias pesquisadoras negras, né, que estão falando de um feminismo negro decolonial, como Angela Davis, Audre Lorde, enfim, várias outras pesquisadoras. A gente tem um momento no mundo que essas mulheres estão produzindo muito conhecimento em universidades espalhadas pelo mundo, né? Nossa escritora Carolina Maria de Jesus, né, que inclusive esse ano foi homenageada na FLUP, a Feira Literária das Periferias. Então a gente tem várias inspirações teóricas no coletivo. Margarida Maria já falava, né, que ou você morre na luta ou você morre de fome. Então, entre um dos dois, é melhor morrer na luta, se for necessário. Com suas vozes, garra, força e ousadia,
as margaridas seguem em marcha, entoando canções e fazendo brotar suas sementes. A Marcha das Margaridas. E quando na praça e na rua florir margaridas, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito viver.